Se isso aqui acontecer, vai ser uma das coisas mais bizarras que eu já vi no futebol e isso vai mostrar o quanto o futebol está indo para níveis fora do normal. Essa é a realidade. Like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Estamos aqui na meta de 500 inscritos aqui no canal. Falta pouco, hein? Falta menos da metade aí para a gente atingir a nossa meta. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui. Nós temos vídeo quase todos os dias aqui nesse canal. Bom, vamos lá. Saiu uma notícia pelo... Eu tô vendo aqui pelo Terra que o PSG pretende pagar 250 milhões de euros pelo Cole Palmer. Sim, o Cole Palmer, o craque do Mundial, o jogador que fez 2 gols na final, né, que foi extremamente decisivo na final do Mundial domingo agora, onde o Chelsea venceu o PSG, né, por 3-0. O Palmer fez 2 gols e deu uma assistência para o gol do João Pedro. E agora o PSG pretende investir para tirar o Palmer do Chelsea. E o valor é 250 milhões de euros. Só para você ter uma ideia, se concretizar essa transferência, ela ultrapassa a do Neymar. A do Neymar é 200 milhões de euros e aí o PSG quebraria o seu próprio recorde pagando 250 milhões de euros, dá quase 2 bilhões de reais em conversão atual, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo. E assim, pessoal, olhando o cenário do futebol, isso chega a ser absurdo, tá? Isso chega a ser absurdo por quê? Porque você olha para o futebol nos dias de hoje, eu estava até tendo uma conversa com um amigo meu, falando sobre como o futebol hoje forma menos jogadores bons do que um dia já formou. Né? Na década passada, por exemplo, ou na década retrasada, vamos colocar no começo dos anos 2000 ali, se a gente lembrar dos grandes jogadores que a gente tinha, Ronaldo, Zidane, Del Piero, Shevchenko, Thierry Henry, Ibrahimovic, grandes jogadores ali estavam surgindo, alguns já estavam no meio da carreira e alguns já indo do meio para o fim. E se a gente olhar nos dias de hoje, a gente não tem mais grandes jogadores, né? Grandes estrelas surgindo. Tanto que se você pegar os números do Dembélé, o Dembélé, tá? Dembélé que está sendo cotado para ser o melhor do mundo dessa temporada. Se a gente pegar os números do Dembélé nessa temporada, o Dembélé teve 46 participações em gols. Foram 33 gols e 13 assistências. E aí tem o Mundial aqui, somando com o Mundial, dá 35 gols e 14 assistências. E assim, eu sei que é um número elevado, eu sei que é um número considerável, né? Mas para aquilo que a gente já viu, considerando Messi, Cristiano Ronaldo e até o próprio Neymar, são números normais, digamos assim, né? Para um padrão do futebol. E aí a minha pergunta, o meu questionamento é: será que hoje a gente realmente forma menos jogadores bons, né, craques de bola? Ou será que a gente normalizou o que Messi e Cristiano Ronaldo fizeram por vários anos seguidos? E aí você pega essa notícia do Cole Palmer podendo ser vendido por 250 milhões de euros. Que, gente, me desculpe, Cole Palmer é um excelente jogador, fez uma excelente final, mas não é jogador que vale 250 milhões de euros. Eu tava vendo que o Chelsea quer vender o Nicolas Jackson por 100 milhões de euros. Gente, o Nicolas Jackson, como eu disse, você vai me desculpar, mas falando de nível técnico, tem atacante aqui no Brasil que é muito melhor. Se a gente pegar, por exemplo, Caio Jorge, Marcos Leonardo lá na Arábia Saudita, são jogadores muito melhores, tecnicamente falando. Então,
o futebol hoje, ele tá indo para um nível que, cara, tá saindo do seu próprio limite. E aí as cifras vão subindo de uma forma que o futebol não tá evoluindo igual. É o que eu falei, se você pega lá nos anos 2000 o tanto de jogadores, tem uma foto famosa, vou colocar essa foto famosa aqui na tela para você ver, né, dos jogadores que se aposentaram. E você olha essa foto, poxa, grandes jogadores aí. E hoje, infelizmente, a gente não tem. Temos poucos que se destacam de fato. Estão surgindo alguns novos, é verdade. Yamal é um exemplo. Tem o Mbappé, que já tem uma Copa do Mundo, que fez 3 gols na última Copa, na final da última Copa. É um nome também que pode surgir aí para poder ganhar uma bola de ouro futuramente. Mas assim, olhando para os números do futebol hoje a gente fala muito mais de dinheiro, né, do que de fato de verdade de qualidade. Qualidade de futebol. E até trazendo para o Brasil, por exemplo, o Palmeiras pagou 25 milhões de euros pelo Vitor Roque. Você olha, o Vitor Roque, que é um jogador que ainda está devendo. Por exemplo, é um jogador que ainda não conseguiu desempenhar o seu bom futebol e foi pago 25 milhões de euros. Então, na minha visão, se uma transferência dessa do Cole Palmer de 250 milhões de euros ela acontece, a gente começa a ir para uma linha um pouco perigosa, digamos assim, no futebol, porque é o que eu disse. O Palmer é um bom jogador, para mim é um cara que tem um jogador que tem talento, que tem muito potencial, mas 250 milhões de euros é muita coisa para um jogador de futebol, cara. Para se pagar num jogador de futebol, aí você coloca muita pressão que possa ser que não devolva isso em campo, né? Porque o cara vai pro PSG, vamos supor que ele saia do Chelsea, ele vai pro PSG. Vamos supor que essa transferência aconteça. Cara, o cara vai com uma pressão enorme. Você é o jogador mais bem... a compra mais cara da história do futebol. E aí chega lá, a gente viu o caso do Neymar, por exemplo, que ele até conseguiu render no PSG. O que atrapalhou o Neymar foram as lesões, infelizmente. Essa é a realidade. Se o Neymar não tivesse se lesionado no PSG, não tenho dúvida que o PSG teria chegado muito mais longe da onde chegou. Mas as lesões atrapalharam e é uma fatalidade de que pode acontecer na carreira de qualquer jogador. Mas o preço que se paga e o cara vai chegar sem... Tipo, é uma pressão enorme para um jogador que é bom, tem futuro, pode trazer muito retorno, mas 250 milhões de euros a gente começa a ir para uma linha que a gente está falando de muitos números e pouco retorno de futebol. Tem muito jogador lá fora que o valor dele ele ganha muito. Poxa, eu vi agora, por exemplo, o Sané, que vai para o Galatasaray e ganhar um absurdo de salário. E o Sané caiu muito nesses últimos meses de contrato com o Bayern. O futebol do Sané caiu muito. Ele tinha até perdido vaga no time titular. Então, às vezes, o futebol europeu está indo por um caminho que se paga muito, se move muito dinheiro, mas não traz muito retorno de bons jogadores, uma matéria-prima, vamos dizer assim, né? De bons jogadores como já tivemos lá atrás. Essa é a minha visão. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, like no vídeo e até a próxima.